amém? Dia muito especial para a minha vida, não só como mãe, mas viver hoje é um milagre, vivi mais um dia. Quem está feliz por viver mais um dia, diga um glória a Deus. Que bom, a maior riqueza da vida é a vida. Vamos dizer junto? A maior riqueza da vida é a vida, gente. Que a gente nasce sem nada e também leva nada. E a gente fica todo doidinho, bestalhadinho com as coisas dessa vida e que a gente deixa de valorizar a vida. Entendeu? Não é pelo que a gente tem que a gente tem que se alegrar, mas é pela vida. Nós estamos vivos. Fala para o irmão que está do seu lado: ei, você está vivo. Aprenda a viver. Amém? Eu pude, num tempo atrás, prestar atenção e viver cada dia, como Jesus disse, como se fosse o último dia. Eu procuro sempre me deslocar dos lugares que eu não me arrependa de ter saído daquele lugar e que deixei meu trabalho cumprido. Então, por quê? Porque eu vivi intensamente cada detalhe a qual a vida me oferece naquele dia. Se não dei conta de fazer tal coisa, fica sem fazer. Mas eu vivi intensamente. Como vocês estão espalhados, né? Se vocês pudessem se juntar mais aqui para o meio, os de cá ou os de lá para cá, ficaria bem melhor para eu centralizar a minha visão, porque tudo isso faz parte de uma concentração espiritual, né? Pregar, amados, eu não sei para muitas pessoas, mas para mim, eu vivo só para isso. Eu vivo a minha vida, eu dou minha vida. Quando eu vejo aquela menina cantar aqui de verde, a Franciele, né? Eu não vi hoje a voz da Leandrinha, porque quando elas cantaram duas juntas. Mas a dela eu vi diferenciada, porque ela cantou uma música todinha sozinha. Eu nunca tinha observado a sua voz, Fran. Eu quero lhe dizer: dê sua vida por cantar, porque você é ungida de Deus para cantar. Amém? Você canta tão lindo, como eu nunca tinha ouvido sua voz sozinha assim cantando, né? Então, glória a Deus por cada pessoa que também a Ana Raquel canta tão bonito, né? Canta uma voz tão linda. As irmãs que cantam aqui. Então, nós temos um motivo de poder nos alegrarmos por Deus ter nos capacitado a fazer algo sobrenatural, porque quando você faz algo na igreja, você não está fazendo algo com a sua força, com sua capacidade, porque para Deus, pela capacidade nossa, não vale nada. Só fazemos alguma coisa porque já morremos em Cristo e ressuscitamos em Cristo, então fazemos isso. Hoje a palavra não é doce, porque mãe boa é aquela que corrige, não é? A mãe boa é aquela mãe que endireita o caminho do filho, não é? E geralmente eu não sou muito doce aqui pregando, porque a palavra de Deus, ela tem que ser pregada como ela é. Eu não posso ficar aqui pregando para fazer amiguinhos, não. Eu tenho que pregar do jeito de Deus. Aí lá na minha casa, eu lhe recebo como eu, assim, tipo, no mais normal e tal, né? Mas aqui a gente não pode ficar negociando as coisas de Deus, não. Porque de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. A gente tem que fazer as coisas de Deus do jeito dele, não é do nosso jeito. E hoje, Deus tem um segredo. Diga segredo. Diga segredo. Para você chegar até o fim. Olhe para alguém e diga: o segredo para você chegar até o fim. Você já viu nas escolas, quando eu estudava, a gente começa com aquela sala de 20 e tantas pessoas, né? Quando termina 3, 5, 4, a maioria desistiu. Não é assim? Eu estudava ali, quando eu vi, a maioria desistia. Não permanecia. E na igreja, a maioria, tanta gente recebe as coisas de Deus com tanta alegria,
e chora, e se emociona, e sabe que é verdade, mas dura tão pouco às vezes para alguns. São tão poucos que conseguem permanecer da vida e chegar até o fim. Não foi diferente no Egito, quando Deus, quero que você abra sua Bíblia enquanto eu falo, em Mateus capítulo 13. Não foi diferente lá na palavra de Deus, quando o povo saiu do Egito, saíram mais de 5.000 pessoas, homens, além de mulheres e crianças, era muita gente. Mas somente 2 conseguiu chegar na terra prometida, Caleb e Josué. E eu descobri esses dias, eu preguei em Luiz Eduardo, o Espírito Santo me deu essa palavra, e logo em seguida, de alguma maneira eu passei por um processo. Mas quantos processos nessa vida eu já passei? E eu, graças a Deus, estou aqui. Mas eu não quero desistir. Quem não quer desistir, diga glória a Deus. E hoje, você vai achar um segredo, um dos maiores. Aliás, eu acho que quem conseguir vencer essa etapa da vida cristã, essa circunstância em sua vida, você não terá impossível na sua vida, você chegará até o fim. Amém? Então, em Mateus capítulo 13, aqui fala da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Então, ele estava dando exemplo sobre o semeador. Capítulo 13, quem abriu, diga amém. Tem uns irmãos pegando carona na Bíblia dos outros. Pegue a sua Bíblia. Então, o semeador saiu a semear. Uma semente caiu na vida da Zete, outra semente caiu na vida da Graça, outra semente caiu na vida da Paula, outra semente caiu no pastor Valdemar, o irmão ali, que perdão, agora esqueci seu nome, irmão, como é? Damião. Outra semente caiu no pastor Duval, outra semente caiu em mim, no pastor Valério. E assim sucessivamente, saiu em todos os lugares, saiu semente na vida de vocês. Na vida de muitos que já passaram aqui. Então, aqui o versículo 10, ele está falando sobre a semente que caiu em vários lugares, que caiu em terra boa. Primeiro em espinho, tinha... nos pedregulhos, né? E foi falando em tanta semente, que foi caindo em tantos lugares. Aí dá vontade de ler tudo. Quem quer que eu leia tudo, diga amém. Eu queria ler do versículo 10 em diante, mas não tem como, porque tem que explicar direitinho. Vamos lá. Daqui a pouco, não deixa eu esquecer, diga o segredo. Vocês digam o segredo. Tendo Jesus, versículo 1, saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, e de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E lhe falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou e se secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra, deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Minha voz está dando muito eco. Está muito esquisito. Não sei o que fazer. Então, tá bom, mas só está um eco muito grande. Está muito leve, glória a Deus. Não fico rouca. Então, caiu a 60, a 30 e a 100 por um. Versículo 8, 9. Quem tem ouvido para ouvir, que
E acrescentando e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? E ele lhe respondendo disse-lhe: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Diga: os mistérios do reino de Deus. Nós estamos aqui para falar de quê? De quê? Nós não estamos aqui para falar de elegância, de moda, de riqueza, de tanta coisa aí que... Nós viemos aqui, igreja, se fala da vida cotidiana também. Mas o principal alvo, amados, é o reino de Deus, a salvação. Porque nessa vida aqui, todo mundo se imita, todo mundo vive, sem falar nem de reino de Deus, de nada. Vive aí igual as abóboras lá nas roças. A maioria não está preocupado com o reino de Deus. Mas você que aqui chegou, é obrigada por Deus, que o Espírito Santo trouxe você, a se preocupar com os mistérios, diga mistérios, do reino de Deus. Não tem como você estar aqui e não se preocupar com a salvação. Não tem como você estar aqui e não se preocupar com a sua vida, santidade, para você santificar a sua vida. Não é chegar aqui e permanecer do jeito que chegou. Dá uma de doidinho, de que não está ouvindo, você vai ver os mistérios aqui. E ficar dando uma de surdinho e não prestar atenção. Nós vamos ver que temos que prestar atenção com os nossos sentidos: ouvido, olho e sentimento. Quer ver? Continuando. Os mistérios do reino de Deus. Versículo 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem. Olha, está falando já, começando a falar de olho, está vendo? Então você tem que ver, prestar atenção. Agora vai falar de ouvido, ó. Ouvido, ó. E ouvindo, não ouve. E está falando agora de prestar atenção, de compreensão, de psique. E não ouvem, nem compreendem. Então, tem muita gente assim. Aí vai. Versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Por quê? Olha, presta atenção aqui, nós vamos entender por quê. Porque que muita gente até tem um sentido do reino de Deus, mas logo se desvanece. Até vê a glória de Deus, até ouve a palavra, mas logo, olha o que acontece com ele. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com seus ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos. Aleluia. O versículo 15, né? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, ouça com os ouvidos, compreenda com o coração, e se converta, e eu os curei. Olha, falou de quê? De ver, ouvir e sentir. A gente não serve a Deus por uma alegoria, alguma coisa, uma extra, não, assim como se Ele não existisse, ou simplesmente para dizer que a gente está aqui fazendo uma festinha, sei lá, uma social. Ontem eu assisti na televisão 8 cidades. Eu esqueci de anotar os detalhes, inclusive agora eu vou até pegar um caderno. Eu vou assistir de novo, vou anotar de novo.
que foram destruídas no tempo passado, cidade até com 500 mil pessoas, pelo povo fazer sociedade, ou seja, ser social, leva a Deus assim, sem muita importância, como se Ele estivesse lá no céu. E aí a pessoa vem, aí tá bom, eu vou lá para agradar A e B, mas eu não quero saber negócio disso não. Eu vou só lá mesmo, hoje é dia das mães, hoje é dia dos pais, hoje é dia de Natal, hoje é dia de Ano Novo, sei lá que dia. Então diz aqui que o povo ouvia de mau grado. O povo, que aqui não tem esse povo, né? É aquele povo lá. Eles ouviam de mau grado para não se converter. Se converter é o quê? Eu ir por um caminho. Epa! A palavra de Deus diz que mentir, quem mente é filho do demônio. Quer saber? Jamais vou mentir de novo. Vou voltar atrás. Vou parar de mentir. Isso é se converter. Mas ouviu falar que mentir, quem mente é filho do demônio e continua mentindo. Isso é ouvir de mau grado. Isso é ouvir Deus dizer, levante um altar na sua casa. E simplesmente a pessoa dá um de doidinho e falar assim, não deu, sabe? Não deu. Aí quem ouviu de bom grado, se converteu, fez o culto sozinho, se for possível, com um, com dois, seja o que for. Não, vou levantar o altar aqui. De repente viu um milagre, como todas nós ouvimos a Zete contar um milagre. Pessoa que estava indo no psicólogo, já estava mandando para o psiquiatra, que estava endoidando. Está ela ali, ela conta, não tem nem vergonha. Fica de pé aí, irmã Zete, para todo mundo ver que é verdade. Olha aí, olha a Zete. Essa é a irmã Zete, ela está presente. Ela ouviu de bom grado, pode ficar sentada, irmão Zete. E ela praticou o que Deus falou. O que aconteceu? Ela não suportava ficar na casa dela, é verdade, irmã Zete? Não suportava, quando ela ia chegando em casa, meu Deus, ela sentiu uma coisa ruim. Na hora que ela levantou o altar dentro da casa dela, aconteceu um milagre. Ela foi curada. É verdade, irmã Zete? Levante a mão e dê glória a Deus. Aí, ela está dizendo ali, Isso é ouvir de bom grado, é prestar atenção e dizer, ei, ali está falando uma coisa, eu vou praticar. Eu dando um exemplo aqui, claro, do que nós estamos vivendo, porque senão a pessoa ficar falando, fica enfeitando muita coisa, você não vai entender. Então, tem que falar um negócio. Você vê que eu não falei, eu vou lá na sua casa fazer um repré-pré para você se converter. Não. Deus falou, você, levante o altar na sua casa, que eu vou curar a sua casa. Xeremanassubi, canta lá. Isso é ouvir de bom grado, é prestar atenção no que está sendo dito. Mas eles ouviam de mau grado. Eles não queriam serem curados. Olha o que aconteceu. Na hora que ouviu a palavra, se converteu, é o quê? Praticar. E houve a cura. E está havendo cura em muitos lugares, em muitas casas. Na minha, tem testemunho, na de muitos. Se converteu é praticar. Então essa semente aqui, ela caiu em terra boa, mas ainda tem mais mistério. O mistério ainda, diga, o segredo ainda não chegou. Amém. Continuando. Versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Está vendo? Olha aqui para mim, só um minutinho. Repita comigo. Deus, faz os meus ouvidos ouvir a tua voz. Então ele disse, bem-aventurado você que ouve com os ouvidos. Não é ouvir não é com os ouvidos, gente, com o que você tem aí, O mistério é esse, O que eu acho maravilhoso, só dar uma pausa aqui, da Bíblia, é que às vezes a pessoa pensa que a Bíblia é uma coisa do outro mundo, do extraterrestre, Gente, Deus entende nós somos gente e Ele nos entende. Versículo 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que ouve, vós ouves, e não ouviram.
Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Agora ele vai explicar a parábola. Olha, ele explicou que a semente caiu, explicou que o povo não estava, aonde que ela caiu, em pedregais, em espinhos, em terra rasa, e explicou o porquê que a terra daria fruto para curar, ou seja, a semente. Agora ele vai explicar a parábola. Olha, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aí ele chegou com os discípulos e falou: vem cá, eu vou te agora explicar os mistérios. Ouvindo alguém a palavra do reino, versículo 19, e não atendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a parábola e logo a recebe com alegria. Ele está explicando lá onde a semente caiu, nas pedregais, na terra rasa. Ele está explicando agora. Alguém que recebe logo a palavra: ai meu Deus, eu quero aceitar Jesus, que alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se o quê? Repete para mim o que está dizendo aí. Se escandaliza. Onde tem a palavra ofensa, levante a mão. Muitas Bíblias tem, né? Ofende, muitos se ofendem. A sua tem o quê? Promessa? Tropeça. Ah, bom. Tropeça. Logo se tropeça, logo se ofende. Eita. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica o quê? Infrutífera. Pessoas que dizem: ai, se eu não trabalhar, eu vou morrer de fome. Está pensando o quê? Eu não tenho que ficar negócio de igreja, não. Eu tenho que trabalhar com a força do meu braço. Fica infrutífero, não ganha uma alma, não dá um fruto, não move, não faz nada. É uma árvore infrutífera. Continuando. Mas o que foi, o segredo já passou aqui. Depois quero ver se vocês perceberam. Mas eu não percebeu ainda não, que eu vou chegar lá. Eu vou voltar aqui. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra. Olha, vou ler o versículo 22 de novo. 21. De novo. Quem está com pressa aí, diga amém. Então, graças a Deus. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Presta atenção nessa palavra, diga: ofensa, ofende, tropeça, é o que significa ofende. Presta atenção. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Você conhece a palavra, mas também não move nada, não prega, não nada. Pronto. Versículo 3. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outra 60 e outro 30. Não significa que todos vão dar a mesma quantidade de fruto, mas significa que tem que ser operante. Significa que a palavra em si, quando ela está plantada, fecundou como o espermatozoide, o óvulo, dentro da pessoa, ela vai se germinar Jesus dentro da pessoa. Significa que a pessoa não vai ser mais a mesma. Significa que a pessoa fecundou a palavra, a semente caiu dentro dela. O que é que faz? Quando a semente cai na terra, ela morre e dá fruto, vem nascendo um frutozinho. Não é isso, gente, a semente? Então essa natureza nossa vai morrendo e quem vai crescendo dentro de nós é o Espírito de Deus, Jesus, a Trindade Santa. Quem está entendendo, diga amém. Só quero que se mova na igreja se vier com dor de barriga, por favor. Só se mova se for um caso assim
muito grave. Se eu tiver dor de barriga, eu vou ter que segurar aqui. Então, o segredo está aqui no versículo 21. Aquele que vencer a ofensa, ele passa a dar fruto. A ofensa é a chave do Satanás para entrar no nosso coração e nos paralisar. Ele deixa você infrutífero. A ofensa. Quem vencer a ofensa, olha aqui, leia comigo novamente, leia para você ver. Ó. Mas, versículo 21, não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da... Por que essa perseguição? Está dizendo o que aí, gente? Bora ler comigo, bora fazer um estudo bíblico, né? Bora repetir junto? Vindo a perseguição e a angústia por causa de quê? Da palavra. Bora repetir? Por causa da palavra, que ela está onde? Bora com paciência. Bora entender. E vindo a angústia, lê o que está escrito. E vindo a angústia e a perseguição por causa da... Repete, gente, bem alto para mim. O que é que está escrito aí? Por causa da palavra. Essa palavra é o quê? A semente que caiu dentro de você. Sim ou não? Entenderam? A palavra de Deus está onde? Diga, dentro de mim. Então Satanás sabe, diga, o sangue de Jesus tem poder, que agora você não é mais a mesma pessoa. Então ele vem perseguir, ofender você por causa da... Não fique pensando que as perseguições é à toa, que os problemas que acontecem, os bater um com o outro, a ofensa vem porque você tem algum defeito ou por qualquer outro motivo. Entenda agora de uma vez por todas. Os problemas acontecem espiritualmente. Você está aqui na igreja cuidando das crianças, toda alegrinha, ou no louvor, ou na portaria, ou cantando, ou tocando, ou pregando. Você está todo feliz. De repente vem ofensa tão grande que você não sabe de onde ela sai. E eu posso fazer uma pesquisa aqui. Lhe paralisa completamente. Quando você é ofendido, você paralisa. O primeiro conselho que vem: não continue. Para de fazer o que você está fazendo. Quem já teve essa experiência, levante a mão. Aí. Para. Você não vai mais cantar. Você é ridículo. Sua voz é feia. Aí você, não. Olha, você está vendo como não lhe valorizaram? A outra pessoa nem talvez percebeu que lhe ofendeu. Mas foi espiritualmente. Satanás quer plantar uma ofensa dentro de você. Por causa da palavra. Por causa de Cristo que já está dentro de você. Ele quer lhe paralisar. Ele quer me paralisar. Para que a palavra de Deus, ela fique infrutífera. Ela fique sem, você pode estar aqui sentado. É por isso que a irmã falou que o inimigo mudou a estratégia. Que agora os demônios não andam mais nas igrejas se apresentando. E diz, eu estava uma pessoa endemoniada. Não. Ele agora quer silenciosamente, lhe paralisa. Você fica dentro da igreja. Sem o quê? Sem dar fruto. Você não se importa com ninguém. Não vai mais fazer o que você estava fazendo, operante com alegria. Você fica completamente paralisado, espiritualmente, só conselhos ruins. Você só vê defeito em tudo. Você não tem mais alegria nem de sequer evangelizar alguém no seu trabalho. É como se não valesse mais a pena. Lê de novo, versículo 21.
mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A ofensa é a maior arma do inimigo para nos paralisar. Em todas as áreas, isso é num casamento. Você está ali todo de boa, de repente chega seu marido ou sua esposa, lhe causa uma palavra, você se ofende, acabou, meu irmão. O que é que acontece o divórcio? Quem casou para divorciar? Ninguém. Ninguém casou para divorciar. Ninguém teve filho para ter tristeza com filho. Ninguém monta um negócio para poder logo querer desistir. Ninguém vem para a igreja porque, vai ter um problema. Mas o adversário da nossa alma, ele sabe como tirar de nós o melhor que Deus tem para nós. Ele chega e lança uma ofensa. É através de uma palavra. Ontem aqui no encontro de casais, rapaz, eu olhei para quantos casais está faltando aqui no encontro de casais. Um ensinamento daquele. Eu olhei assim, eu digo, é sério mesmo? Gente, foi tanta coisa boa que a gente aprendeu aqui ontem. Meu Deus do céu. Mas, por uma simples ofensa, o casal, um dos cônjuges diz, eu não vou mais, para não lhe dar o prazer de ir para o encontro de casais. Deixou completamente estagnado, está ofendido. A ofensa paralisa. Aí a pessoa tem raiz, não tem raiz em si, ainda não criou raiz. É por isso que eu falei que quem ultrapassa a atmosfera da ofensa, que agora é o segredo, digo segredo. Quem ultrapassa a atmosfera da ofensa, ele vence tudo, porque ele tem profundidade. Essa perseguição, essa provação, é exatamente para arrancar de você e de mim o que foi plantado. E agora, o que nós fazemos para nós vencermos essa ofensa? A ofensa, ela vem para mim, ela vem para todos nós, de maneira que a gente não sabe explicar como é que ela aparece. Você está fazendo uma obra toda alegre, como eu já falei, e de repente vem um mosquito e lhe morde, alguém lhe diz uma coisa que você fala assim, é sério mesmo? Não acredito. E fere assim, que você, para arrancar aquele espinho, é agora o segredo, digo o segredo. Ou você resolve se converter, ou você consegue, ou você decide ficar paralisado, enganchado com aquele espinho da ofensa. O espinho cravou e agora tem uma porta para o diabo, e ele só vai lhe dando conselho, e só vai lhe mostrando coisa negativa, e só vai... Quer apagar uma pessoa que foi para a gente assim a vida inteira maravilhosa. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser amigo, pode ser companheiro de trabalho, pode ser o que for. E você ficar com aquele espinho da ofensa. Diga, e agora? Fazer o quê? Olha como é que diz. A raiz, não tem raiz a pessoa ainda. Ela ainda está criando, para ela continuar a frutificar, ela vai ter que vencer a ofensa. Agora, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífero. Outra dificuldade, a ansiosidade pela vida. Mas hoje eu quero falar da ofensa, depois eu quero falar desse outro versículo. Porque se a palavra da ofensa não deixa mais você criar raiz. E a consequência é a morte. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque pessoas que não têm raiz com profundidade, ela vem a ofensa por causa da palavra, a pessoa fica ofendida, paralisou. A outra fica paralisada por causa da ansiositude pela vida, e outra por outra coisa. Mas eu quero falar hoje da ofensa. Então, meus amados, olha, qual foi que Jesus falou? Que tem que ouvir
Tem que ver e tem que sentir e prestar atenção à palavra para que Ele nos cure. Isso que falou aqui anteriormente, o versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado. Esse é o segredo. Prestar atenção com profundidade. E aí, quem tem profundidade, quem vai querer profundidade, vai ter que se converter. Olha aqui. Para que não veja com os olhos, ouça com os ouvidos, compreenda com o coração. Versículo 15, eu estou lendo. E se converta e eu os cure. Onde é que está o segredo para vencer a ofensa? O segredo está em praticar a palavra de Deus. É você pegar, agora prestar atenção no segredo que Deus está trazendo, com os ouvidos, trazer a profundidade, prestar atenção com os olhos, ver bem direitinho a palavra, ler com atenção e com o sentimento, praticar, e o Espírito Santo vem e cura e arranca a raiz da ofensa. E arranca aquela enfermidade, aquela dor, aquela incerteza, aquela tristeza, aquela angústia. E causa uma angústia, a ofensa. Pastor, fala a verdade. Arranca. Você fica doente. Tem pessoas que nunca mais se levantam e morre em depressão. Morre em depressão. Em cima de uma cama, porque foi ofendido. Eu tenho várias histórias, nem vou contar aqui, que vi pessoas. Por que a pastora Sônia é radical? Porque eu não quero morrer com ofensa. Por que eu presto atenção, às vezes sou dura e cobro pesado? Porque eu conheço bem que de Deus não se zomba. Porque quando ele vê, Satanás vê, que você está dando uma de doidinho, ele te ataca. Ele te ataca e te paralisa, e você não dá nem um fruto, nenhum, nem 10, nem 30, nem 50, nem 60, nem 100. Você não dá fruto nenhum. Significa que não tem semente de Deus dentro de você. Quando você está inoperante, quando você está indiferente, ouvindo de mau grado a palavra de Deus, significa que o diabo, com certeza, já roubou de você a semente, ou então nem chegou aí você entrar. Ou o sol, alguma coisa roubou de você a semente de Deus, ou seja, Deus está lá no céu e não dentro de você. Nós temos que fazer uma análise, para a gente não ficar se achando aqui, eu sou crente, eu vou na igreja. E você faz o quê? Você é operante? Você tem alegria de Deus? Você está obedecendo a palavra do Senhor? Você está se preocupando em ser operante na igreja, na casa, no Senhor? Você tem ouvido o Espírito Santo? Você tem visto as obras de Deus? Seu coração tem sido movido para que você não fique tão quieto, indiferente, e você se mova em busca dos mistérios do reino de Deus? Você simplesmente é um esquenta-banco, um limpador do banco da poeira. Quem é você mesmo? Faz uma análise. Será que o inimigo já não roubou essa semente de Deus, que um dia você recebeu com tanta alegria, mas você continua na igreja, infrutífero, versículo 22, e o que foi semeado entre espinhos é que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra, fica infrutífero. Mas agora aqui, aquele que arranca os espinhos da ofensa, da preocupação com a vida, e arranca as maldades que o diabo quer colocar na sua vida, olha o que acontece com ele. Versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra, diga eu sou boa terra. É o que ouve a palavra, é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto.
e um produz 100, outro 30 e outro a 60. E outra 100. É hora de nós nos bater, é hora de nós chegar, dar um murro na parede, bater a cabeça na parede, seja lá o que for. Peraí, não, eu estou infrutífero, peraí, cadê a palavra, cadê a alegria? Um dia eu fui salvo, cadê a semente de Deus dentro de mim? Eu não posso dizer para você quem é você, não posso. Eu não posso apontar o dedo e falar, você, eu não ando com você, não estou dentro de você, quem sabe é você e o Espírito Santo. Eu não estou na sua casa. Mal aqui, eu acho que eu não vou na casa de ninguém aqui, nunca mais ninguém nem me convidou. Entendeu? Eu não sei da vida de ninguém. Mal de alguns, né? Uns 2 aqui que eu estou puxando as orelhas. Só. Mas e aí? Você tem que fazer um combate entre você e Deus. Cadê a semente de Deus dentro de mim? Ela está produzindo o quê? O que produz dentro de mim? Eu me iro com tanta facilidade. Olha, é tão sério, que os que promovem contendas ou ofensa, a palavra de Deus diz, tá bem aí, abre aí, Provérbio, aleluia, misericórdia, 6, versículo 16 a 19. Tem pessoas que não tem nem um pingo de vergonha na cara. Ele é fofoqueiro. Ele não tem distância para poder promover uma ofensa. Ele promove a ofensa com tanta facilidade. Ele cochicha no ouvido de um, ele faz sussurro no ouvido de outro. Ele vai fazendo uma teia de aranha assim. Quando você vê, está todo mundo ofendido uns com os outros e você não sabe aquela pessoa. Por isso que nós temos que andar na luz. Eu não faço questão de ter amiguinha nenhuma que não goste da verdade. Nenhuma. E nem nenhuma. Não mesmo. Não gosta da verdade, não? Não tem fruto de nascido de novo? Não quer mudança? Você quer continuar do mesmo jeito? Não precisa ficar perto de mim, porque eu não vou ser muito doce com você. Vou lhe corrigir, porque eu quero que você também, quando eu precisar, me corrija também. Que eu não sou a dona do mundo, a dona da verdade. Não quero amigos que estejam do meu lado, que fiquem só passando mãozinha na minha cabeça, alisando meus erros, me engordando mal na minha vida, não. Não quero, não faço questão. Eu quero amigo que me exorte, que faz eu chorar, para chorar, para tirar os espinhos das ofensas de mim, para me ajudar a me converter. Diga amém. Eu estou terminando, irmão. Está pesado aí? Quem quer que eu continue, diga amém. Oi? Não tenho culpa. O versículo 16 de Provérbios diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. O versículo 17, Provérbio capítulo 6, versículo 16 e 17. Acharam? Eu posso ler, gente? Para você ver o quanto que isso, a ofensa, aquele que promove a ofensa entre irmãos, é abominável aos olhos de Deus. Olha aqui. Essas 6 coisas o Senhor e a 7ª sua alma abomina. O Senhor aborrece a 6ª, a 7ª ele abomina. Olhos ativos, língua mentirosa, mãos que apressam sem derramar sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre irmãos. Um conselho que eu dou para você: diga, a minha casa é um altar de Deus. Mas não é sua casa lá não, é você. Diga, eu sou o altar de Deus. A sua casa também, mas você é o altar de Deus. Diga, eu não sou depósito de lixo. Diga, os meus ouvidos não é privada para depositar lixo.
Não queira pessoas que traz ofensa para você, que não pode ver você alegre. Ela traz uma má notícia. Ela traz uma conversinha ali para lhe dar uma picadinha de tristeza. Ai, você está alegre, arrumando uma casa. Ai, fulano, sabe disso? Fulano de tal achou isso de você. Aí você, como é que é? Você está ali preocupado, quando tudo se apara, você, fulano falou isso de mim, a ofensa vem. Aí você fica triste, mas aquela pessoa não. Aí você começa a dar lugar, e vem um lixo dentro de você. Identifique se você é assim. Identifique pessoas assim. E você rechaça. Como você vai rechaçar? A pessoa vai excluir, vai brigar com a pessoa? Não. Pega a pessoa, põe de frente a você, põe a mão nos ombros dela assim e diga assim: agora vou expulsar da sua vida um espírito de ofensa. Sai! Em nome de Jesus. Um dia chegou uma pessoa, uma mulher, e hoje em dia nós temos que tomar até cuidado com isso. Ai, era minha amiga, não sei o quê. E toda hora ela encostava em mim assim, um encostamento assim estranho. Falei com ele, não sei o que estava por detrás, não posso identificar. Me desculpe a minha ignorância, não quero que vocês façam isso, se vocês acharem que não deva. E virei para a pessoa e falei, se encostarem em mim mais uma vez desse jeito, eu dou uma mãozada na cara. Às vezes a pessoa é tão tímida, está acontecendo muita safadeza. Aqui nessa igreja não acontece porque a gente tem pregado verdade, mas há muito lugar aí, gente safada, passando a mão uma nas outras. Eu já vi casos assim. Se vir, pessoas tímidas, aí a outra vem, vai encostando. Encosta em mim não, que se encostar mais uma vez, mãozada vai levar. Você tem hora que não pode ficar suportando o mal. Você fica dando lugar ao mal, gosta da conversinha. Ai, é mesmo? Ai, chega de bruxa no mal. Aí o mal vem, ele pica, lhe destrói. E você fica às vezes dando um de coitado. Foi você que permitiu o mal entrar na sua vida. Como vencer a ofensa? Às vezes para você vencer uma ofensa, você tem que joelhar, você tem que chorar, você tem que jejuar, você tem que dizer sai e sai. Ah, Deus, tira esse mal de mim, porque o mal vem e ele fica entrando em você e dando conselho, e lhe matando, ele entristecendo e deixando você infrutífera. E deixando você sem alegria de fazer uma célula, de amar, com medo de amar, com medo de voltar a amar novamente, com medo de fazer o bem. Quantas pessoas hoje estão paralisadas porque fez o bem, a gente ingrata e foi ofendida com ingratidão. Quantas pessoas hoje não tem mais força para levantar a mão para alguém porque foi ofendida, maltratada, com ingrato. Entendeu? Que não tem mais forças para frutificar, que não tem mais alegria de desenvoltura, de fazer a obra do Senhor com alegria. Mas eu digo em nome de Jesus, eu não quero alisar o mal na minha vida. Fala para o irmão que está do seu lado, se revolte contra a ofensa. Pessoas que não medem distância. A sétima coisa o Senhor abomina. E às vezes a pessoa está lá, presa numa luta. Ai, dando uma de doidinha. Ah, não sei o que fez. Porque causa o mal uns com os outros. Porque nós estamos precisando de ouvir de bom grado e se converter o coração para que o Senhor venha nos curar. Para que o Senhor venha dar sentido em nossa vida. Hoje vocês poderiam então ter ficado livres de mim. E eu fui, dobrei o joelho e ia para Luiz Eduardo. Meu marido me deu carta branca. Vai, meu amor, levar os canhotinhos lá do sorteio. Aí eu me deu vontade de ir. Falei, o povo aqui já está cansado de mim, meu Deus. Eu quero ir mesmo. Mas espera aí, deixa eu ver. Dobrei meu joelho. O senhor quer mesmo eu e Luiz Eduardo, senhor? E orei, e silenciei. E eu vi a voz de Deus, que quer eu aqui. Então vocês me aguentam.
Hoje o Senhor quer curar nossas vidas de ofensa e nós voltarmos a ser frutíferos, a frutificar 30, 60 e a 100 por um. Aquela ofensa que um dia paralisou você com seus filhos, hoje você vai perdoar. Aquela ofensa que um dia alguém lá ofendeu você, foi ingrato, hoje você vai curar, porque Deus quer hoje curar a sua vida e a minha. Hoje você vai ser curado daquela alegria de quando você aceitou Jesus, mas hoje você acha tão difícil ser operante na casa do Senhor. Vem se arrastando, ou não tem nenhuma desenvoltura. Mas eu quero lhe dizer que hoje o Senhor quer curar de ofensa, de línguas mentirosas. Que você hoje perca o medo, que a semente que está em você garante a sua vitória. A semente é o próprio Espírito Santo. A semente é a própria palavra. A semente é o próprio Espírito Santo. E deixa eu te contar, só para terminar. O inimigo, ele quer roubar de você o fluir, como aquela música. Eu sinto o teu fluir, eu sinto o teu fluir. Pessoas que não sentem mais o fluir de Deus. Pessoas que não têm mais alegria. Chega, senta, não sente nem incomodado para se converter. Vai, volta. Mas hoje Deus quer dar um sentido para a sua vida. Hoje o Senhor quer arrancar o espinho da ofensa, da desilusão, para você ser operante na presença de Deus. Da indiferença, a qual você ouve, mas ouve de mau grado, ouve aqui, quando chega bem ali já não ouviu mais. Eu quero que de alguma maneira, eu não sei mais, na verdade, o que dizer, porque eu paro por aqui mesmo. Porque o Espírito Santo quer que eu pare por aqui mesmo. Eu quero lhe perguntar, onde que essa palavra tocou no seu coração, vai ficando de pé. Se você precisa perdoar alguém hoje, tem gente que precisa